Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Vem chegando, programa Universo Mais na área. Seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda à minha casa. Afinal, estamos em um momento de lockdown e nós vamos falar sobre isso, pandemia. Qual foi o balanço dos últimos 12 meses dessa situação caótica que estamos vivendo? Hanna Gomes traz uma retrospectiva sobre a pandemia pra gente. Vamos falar também de coisa boa, exatamente. Dia 14 de março foi o Dia Nacional dos Animais. Aliás, ó, a cachorrada aqui do vizinho tá latindo. Cachorro, gato é sempre muito bom. A miata aqui por perto também. E olha, nós vamos falar com uma psicóloga, Natália Pivetta, sobre os benefícios de ter um animal de estimação dentro de casa. O benefício para nós adultos, para as crianças também. Olha, são inúmeros benefícios e pode curar até pessoas de depressão. Teremos tudo isso e muito mais para você aí do outro lado. Eu peço para que você compartilhe o nosso programa aí no Facebook, filme, grave lá nos stories que nós vamos replicar a sua postagem, tá certo? Nós vamos começar. Bora lá então? Roda! A gente começa com ela, Hanna Gomes, produtora do programa Universo Mais, dessa vez sem plantão BBB, né, Hanna? Isso, dessa vez a gente fala sobre um assunto muito sério. Exato. Há um ano nós estávamos ouvindo rumores da pandemia. Eu me lembro, Hanna, que as madrinhas me ligavam, Dani, como que vai ficar o casamento? E eu sempre com meu pensamento muito otimista, não, mas isso não vai chegar aqui não, calma. E no dia 17, exatamente um mês antes do casamento, eu anunciei o adiamento. Exatamente, Dani. Foi lá em março de 2020 que a gente teve casos registrados de Covid no Brasil e em boa parte do mundo também, né, no continente europeu. Inclusive aqui em Araraquara, né? No finalzinho de março, ali pelo dia 31, tivemos os 3 primeiros positivados dessa doença que está se arrastando até o ano de 2021. Já em abril, só dava Covid-19 na televisão. Exatamente. Em abril começaram as medidas mais restritivas de isolamento social, né? A gente teve uma taxa de 60% de isolamento social no mês de abril aqui no nosso querido país, no Brasil, e tivemos um boom de um mês para o outro, né? De março para abril, as mortes no estado de São Paulo cresceram 81% no ano passado, né? Então, a gente começava a vislumbrar o que realmente essa pandemia iria trazer para todo mundo. Meu Deus. Em maio, já na chegada do inverno, os números continuaram crescendo. Isso. Em maio, tornou-se obrigatório o uso da máscara, né? E a gente teve, junto com isso, a gente começava a crise financeira no nosso país. O auxílio emergencial que começou no finalzinho de abril não deu conta de segurar, mais de 40% da população perdeu boa parte da sua renda. E aí veio o uso obrigatório da máscara, onde muitas pessoas se reinventaram e começaram a fabricar suas próprias máscaras, né, para vender, para comercializar. Então, estavam aí utilizando de um momento de crise para tentar se reinventar.
Sempre enxergando oportunidades. Inclusive, tinham até algumas pessoas que faziam máscaras diferentes. Eu cheguei a comprar máscara até de paetê, Hanna. Hoje em dia a gente tem uma coleção, né? Porque é obrigatório, a gente tem que sair com uma na bolsa, tem que ter uma no carro, sempre. Então, foi um bom investimento. Para quem investiu nesse ramo, com certeza que saiu muito bem. É verdade. Já em junho... Em junho, a gente tem uma marca triste para o Brasil. O Brasil registrou 1 milhão de casos de Covid em junho de 2020. Então, boa parte da população já tinha passado por essa doença até então. E batemos esse número bem marcante, né? Bem significativo. E aí, em julho, a gente começou a ver talvez um vislumbre de esperança, né? As vacinas começaram a ser desenvolvidas, começaram a ser testadas, o Butantan começou a sua parceria com a empresa chinesa para a Coronavac, para o desenvolvimento da Coronavac. E no meio, eu acho que o Covid, essa pandemia, ele traz para a gente uma sensação de um passo para frente e dois para trás. Parece sempre que a gente está... Quem está levando a dança é o Covid, infelizmente. No meio disso, o nosso presidente, no dia 7 de julho, testou positivo para Covid-19. Graças a Deus, passou pela Covid com sintomas leves, se recuperou, mas não teve jeito. Em julho, cancelaram as festas de Natal, de Réveillon, o Carnaval desse ano. Então, os cientistas já estavam se precavendo para que essa doença realmente se estendesse aí por mais um bom tempo. Inclusive, o jogo mais amado do Brasil, o futebol, também parou por um bom tempo. Parou, a gente... Agora, no começo desse ano, a gente viu que eles estão correndo atrás do prejuízo, porque a Libertadores, Brasileirão, todos os maiores prêmios aí do futebol brasileiro ficaram funcionados, não tinha como funcionar. Seria arriscado não só para os torcedores, mas para os jogadores em si estarem em campo jogando. Então, mexeu com muita coisa. Globo de Ouro foi cancelado, tivemos aí a festividade online. Então, o mundo se reinventava, né? Não somente o Brasil, mas o mundo tentava se adequar às questões sanitárias que vivíamos. Hanna, vou pedir para você aguardar um pouco. A gente vai continuar essa retrospectiva do Covid-19. Mas antes, vamos falar de coisa boa? Eu quero chamar aqui o nosso quadro Mundo da Estética. Você gosta de se cuidar, Hanna? Estética facial, corporal? Eu sou bem vaidosa, principalmente com estética facial, viu, Dani? Hanna, a Royal Face tem mais de 40 procedimentos, é uma clínica de ponta, desde a tecnologia, os produtos que são utilizados, até todo o time de profissionais. A gente tem um quadro aqui, né, semanal, sempre para informar todos aí de casa sobre as novidades do mundo da estética. Pode rodar. Estou aqui na Royal Face com essa lindíssima Carla, que é gerente responsável aqui da clínica. Hoje eu quero saber de um tratamento. Muitas pessoas me perguntaram: você está sempre na Royal Face, me explica mais sobre as enzimas de emagrecimento, como funcionam? Dani, realmente, essa é uma dúvida frequente aqui na clínica, né? Vem sendo o nosso carro-chefe. Enzima de emagrecimento, nós trabalhamos com dois tipos. Nós temos a enzima de emagrecimento de gordura localizada e a de emagrecimento total. Então, o que vem a ser a enzima, né? São ativos que auxiliam na perca de peso ou de gordura localizada. Então, tem como finalidade, né, eliminar aquela gordurinha que tanto incomoda o nosso cliente. Olha que incrível. Então, na verdade, são várias aplicações que ocasionam a perda da gordura daquele local específico. Se eu estiver incomodada com a minha gordurinha debaixo do braço,
ou aquela bananinha do bumbum. Qualquer região eu posso fazer a aplicação de enzimas? Exatamente. Então, aí se enquadraria a enzima de gordura localizada, porque daí nós vamos tratar pontualmente naquela gordurinha que incomoda o nosso cliente. Geralmente, a gente gosta bastante de associar o emagrecimento num todo, né? Porque quando o cliente vem nos procurar, ele quer eliminar, sim, peso naquela região que mais incomoda, mas também perder o peso num todo. Então, a gente monta aí um pacote para o cliente, conciliando, né, com as massagens modeladoras, porque são separados em 2 etapas esse procedimento de emagrecimento aqui na unidade, né? Então, primeiro tem a aplicação das enzimas e o segundo momento é a associação da massagem modeladora com a manta e o endermo. Então é toda uma associação de procedimentos que, na verdade, quando o cliente chega aqui para sentar com você, você faz aquela anamnésia e faz de acordo com o perfil do que ele necessita. Exatamente, de acordo com cada cliente. Então, qual é a expectativa daquele cliente, né? Lógico, respeitando a limitação que de fato o procedimento estético vai realizar, né? Que existe também uma barreira, né? O que o procedimento traz e o que o nosso cliente espera. Então, tudo isso é bem personalizado e a gente costuma ser bem clara. Vale associar também que para que o nosso resultado seja ainda mais satisfatório, é necessário associar uma boa alimentação e uma atividade física em conjunto. Com certeza. Vocês fazem 50% e aí o cliente tem que fazer os outros 50% com esses hábitos que são de extrema importância. Eu gosto de lembrar aqui sempre que essa clínica democratiza a beleza. São mais de 40 procedimentos num valor muito acessível e ainda tem o parcelamento. Como que funciona, Carla? Exatamente. Nós aqui da unidade de Araraquara temos o parcelamento em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito e também temos a exclusividade da Royal Face, né, que é o nosso carnezinho da beleza. Então, o carnê da beleza, ele é uma análise de crédito que a gente manda a proposta para a financeira. Isso demora aí uns 10 minutinhos, 15 no máximo. Dentro desse prazo, o nosso cliente já sai satisfeito com a realização do seu sonho. E até 24 vezes, que maravilha. Exatamente. Lembrando, o primeiro pagamento pode ser para 30 ou 60 dias. Maravilha, tudo isso só aqui na Royal Face. O que você está esperando? Vem pra Royal Face! E eu adoro essa novidade do carnê da beleza, 24 vezes ou então sem juros em até 12 vezes. Só a Royal Face para fazer isso por nós, né, Hanna? Com certeza, todo o carinho da equipe. Vamos para agosto. Estamos aqui, quem está nos acompanhando daqui para frente, a Hanna trouxe notícias importantes, na verdade uma retrospectiva, falando dos principais acontecimentos nesse 1 ano de Covid-19. E agora estamos no mês de agosto. Bom, agosto foi um mês movimentado no mundo, no Brasil e aqui em Araraquara também. A gente começa pela nossa cidade. De julho para agosto, a gente teve um boom no número de óbitos, né? A gente vinha até julho com 19 óbitos. Em agosto, a gente bateu os 30 óbitos. Né, em Araraquara, né? Em Araraquara. E no Brasil, as taxas também não eram das melhores. O Brasil bateu em agosto 100 mil mortes por coronavírus e 3 milhões de infectados em todo o país, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente estava um pouco mais assustado, até talvez do que no início da pandemia. Os planos de flexibilização da quarentena estavam acontecendo, mas ao mesmo tempo ia-se para a fase amarela, voltava para laranja, para vermelha e ficava nesse vai e vem. O comércio sofria muito também com isso, então foi um mês escaldante, digamos assim. Dentro de agosto também, a gente teve algumas notícias positivas. A Rússia registrou a primeira vacina do mundo, né? Conseguiu fazer o registro, e a China também aprovou a primeira patente da vacina. E aí estávamos felizes,
até então, né, no dia 11, tudo isso aconteceu. Quando foi no dia 24 de agosto, tivemos uma surpresa. Descobrimos que era possível a reinfecção pelo vírus, com o primeiro caso registrado lá em Hong Kong. E essa notícia foi um balde de água fria, porque a esperança era, pronto, me infectei com Covid, não pego mais. Infelizmente, não é assim. E aí nós encerramos o mês de agosto com a marca de 25 milhões de casos em todo o mundo. Foi um mês bem complicado. E aí nós vamos para setembro, né? Pensamos, e agora? Será que vamos respirar um pouco? A AstraZeneca, que era uma das que estava mais adiantada no seu processo para vacina, suspende os testes, depois de algumas reações adversas que teve alguns pacientes, né? Algumas pessoas que participaram das testagens. E ainda em setembro, o mundo ultrapassou 1 milhão de mortes causadas pela Covid-19. É triste, né? A gente fala isso, não tem como não ter um pesar na voz. Com certeza. É um número muito, muito grande, realmente triste, destruindo famílias. Em Araraquara, eu conheço pessoas que nessa segunda onda perderam 2, 3 pessoas da mesma família. Exatamente. Então, assim, a gente entrou em outubro já com um pesar muito grande. Aqui em Araraquara, não somente o número de óbitos ia aumentando, mas o número de internados na UTI também, né? A gente até então não tinha ocupado os leitos da UTI, estava tranquilo, mas ainda assim eram muitas pessoas internadas, muitas pessoas sofrendo. E não somente aqui. Foi em outubro que a Europa desencadeou aí a sua segunda onda de Covid e novamente nos decepcionamos, descobrindo que um país de primeiro mundo que tinha restrições muito mais severas do que no Brasil, a Europa chegou a fechar totalmente o lockdown por meses seguidos, estava enfrentando novamente uma segunda onda aí de Covid, com casos crescendo e a doença se alastrando por todo o continente. E chegamos em novembro, né? Novembro, estávamos próximos do Réveillon, esperançosos de que 2021 fosse diferente, as vacinas estavam sendo desenvolvidas, e aí a Anvisa, no dia 9 de novembro, interrompe os testes da vacina da Coronavac, por conta de um evento adverso também. Um dos pacientes que estava participando da testagem infelizmente faleceu. Ainda bem, logo depois, né, 2 dias depois, no dia 11, os testes são retomados, porque o laudo médico disse, né, contestou que ele tinha falecido por suicídio e não por conta dos testes da vacina. Nossa! Tivemos aí um boom. Dia 9, uma notícia ruim, dia 11, uma notícia de esperança novamente. Então, tivemos 120 mil doses, poucas, mas já era uma esperança, da vacina Coronavac chegando ao nosso querido país, ao Brasil, e aí começávamos a respirar um pouco mais tranquilos. Agora vamos planejar a vacinação. Os estados começaram a fazer o planejamento de vacinação. Aqui no estado de São Paulo, o governador Dória planejava começar a vacina já no dia 25 de janeiro, né? Então, era um vislumbre de esperança, com toda certeza. E terminamos o mês de novembro com a margem de mais de 60 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. E aí, começamos dezembro. Foi um mês de esperança, eu acredito realmente, acho que essa foi a palavra, porque os países começaram as vacinações. Então, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido foram os primeiros países, seguidos aí pela Espanha e outros tantos como a Suécia, que começaram a sua programação de vacinação. O Brasil ainda não, como a gente sabe, o Brasil começou só nesse ano agora de 2021, mas com os outros países começando
o calendário de vacinação, a gente pensou, ok, agora estamos mais próximos da extinção dessa pandemia, essa pandemia que já se alastra por muito tempo. E novamente tivemos uma decepção. O primeiro caso de reinfecção aqui no Brasil, né, no dia 10 de dezembro. E desde então, vários outros casos de reinfecção e piora, né, no quadro da segunda vez, que começaram a acontecer no nosso país. E ainda em dezembro, o Reino Unido detecta a cepa, que seria 70% mais contagiosa. Então, uma das variantes do coronavírus foi identificada lá em dezembro, ainda no Reino Unido, infelizmente. Logo depois, a África do Sul detecta mais uma variante do Covid-19. E a gente fechou o ano de 2020 perdendo 1% da população mundial para o Covid-19. Então, pode parecer uma taxa tão pequena, mas 1% da população mundial é um número muito grande, muito expressivo. É verdade. E esse ano nós viramos 2020 com a esperança de 2021 ser um ano completamente diferente, ser o ano do recomeço, das retomadas, mas ainda temos muito para caminhar. Tem uma luz no fim do túnel que é a vacinação, mas pedir para que todos que estão sendo vacinados, para que tenham consciência, né? Porque se essas pessoas começarem a se infectar vacinadas, isso também pode gerar um agravante. É necessário sim o uso de máscara, sair de casa quando necessário, porque todo cuidado nesse momento é pouco. O vírus ainda é muito desconhecido, né, Hanna? Exatamente. Os cientistas se esforçam, né, para tentarem chegar num denominador comum sobre como combater, mas o que a gente sabe até agora é que o isolamento social ainda é a melhor alternativa, né, para você proteger não somente você e sua família, mas todos que estão ao seu redor. O vírus, ele não tem cara, ele não tem cheiro, ele pode estar em qualquer lugar, então a gente precisa se precaver o máximo possível. É verdade, Hanna. Agora vamos trazer um ar de leveza. Ontem foi o Dia Nacional dos Animais, então pensamos em pautas excelentes para o programa de hoje. Segundo e terceiro bloco tem papo com psicóloga falando dos benefícios de você ter um pet em casa. E a gente vai encerrar esse bloco mostrando alguns vídeos de telespectadores que enviaram pra gente, né, Hanna? Mostrando o seu amor declarado aos pets. Isso, tá lindo, coisa mais linda do mundo. Inclusive tem você também, né, Hanna? Então vou pedir pro Jack já colocar aí, ó, na saída desse break, o vídeo da Hanna com o amor da vida dela. Qual que é o nome dele? É o Apolo. O Apolo. Nós vamos pro intervalo bem rapidinho, já voltamos. Tchau, Hanna. Apolo, cadê a bolinha? Cadê essa bolinha? Eu não sei onde tá. Acha a bolinha. Tá aí a bolinha. Onde que tá a bolinha? Ai, mamãe, entra aqui pra popular pra mim.